ask you to take out this sheet, which should be found in your information packet. Eu gostaria que vocês estivessem em mãos com essa folha, que certamente vocês receberam nos seus pacotinhos. And before we take a look at this Reformed liturgy, Antes de nós olharmos, darmos uma estudada nessa liturgia reformada, I want to share with you that in my own life, eu gostaria de compartilhar com vocês que na minha vida pessoal, coming to my current strong convictions about Reformed liturgy, na qual eu cheguei agora com as minhas convicções extremamente fortes, firmes no que diz respeito à liturgia reformada, has been a process. tem sido um processo. I was sharing yesterday about how various elements of the worship service became so important to me after I heard good teaching on it. Eu estava compartilhando com uma outra pessoa ontem o quanto cada elemento de culto foi se tornando cada vez mais claro para mim com o passar do tempo. These are things we have to work through. Essas são coisas que a gente precisa trabalhar paulatinamente nelas. Sometimes emotionally we need to come to these things. Às vezes até emocionalmente nós precisamos resolver essas questões. As one of my theology professors said in seminary, Então um dos meus professores de teologia disse uma vez para mim no seminário, sometimes when you know something is biblical, algumas vezes quando você sabe que algo é bíblico, you need to embrace it and practice it, você precisa abraçar e praticar, even if your emotions haven't caught up to that yet. mesmo que as suas emoções ainda não tenham se sentido confortáveis com essas coisas ainda. It's part of what it means to deny ourselves, Isso faz parte daquilo que a gente chama de negar-se a si mesmo, to take up the cross, e tomar a nossa cruz, to follow our Lord. e seguir o nosso Senhor. John Owen said that the way we worship is a clear demonstration of our submission to God. John Owen falou uma vez que a maneira como nós adoramos a Deus é uma clara demonstração da nossa submissão ao Senhor. So we want to come to worship on God's terms and not on our own. Então, o que nós desejamos é chegar para o momento da adoração e do culto da maneira como Deus ordena e não nos nossos próprios termos. We spoke yesterday about how every church has a liturgy. Nós falamos ontem a respeito do fato de que como cada igreja tem o seu tipo de liturgia. I was on vacation recently in South Florida, E eu estava recentemente na Flórida de férias. and that was in a PCA church there. E eu fui a uma igreja da denominação PCA, onde eles servem. It's my own denomination. É a minha própria denominação. We hold to the Westminster Confession of Faith. E nós abraçamos a Confissão de Fé de Westminster. But from church to church, Mas de igreja em igreja, you never know what is going to be informing the worship service. você nunca sabe o que é que vai estar informando o culto público. In some churches, it will be Reformed theology, and the Westminster Confession is clearly informing the way we are worshiping. Em algumas igrejas, claramente se percebe que a teologia reformada e a Confissão de Fé de Westminster estão de fato informando o culto público. These churches would identify themselves as more confessional. Essas igrejas se identificam como sendo mais confessionais. Not just believing our confession and putting it up on the shelf, Não simplesmente é uma igreja que aceita, recebe, crê na confissão, mas coloca ela lá em cima de uma prateleira e deixa ela lá. but actually applying the theology of our Reformed confession to the most important activity of the church, worship. Mas genuinamente aplicando a teologia que nós temos, a boa teologia da confissão, nos aspectos práticos da igreja e naquele aspecto mais importante, o culto. So we went into this large church, Então nós fomos visitar essa igreja grande. and the service, we weren't sure when it really began. E o culto, propriamente dito, a adoração, a gente não tinha a menor ideia de quando é que de fato tinha começado. This praise band came out on the stage, O grupo de louvor chegou e subiu no tablado. a young lady in her early 20s was leading the singing with a microphone. Uma jovem garota, por volta aí dos seus 20 anos, estava liderando a igreja em louvor com o seu microfone. She looked like she just rolled out of bed. E simplesmente parecia que ela tinha acabado de sair da cama. She had her hair pulled back in a ponytail. Ela tinha o seu cabelo amarrado para trás, num rabo de cavalo. She had a wrinkled t-shirt on Estava utilizando uma camisa toda amarrotada and jeans. e calça jeans. É tudo esculhambado, né? And so, about 3 or 4 songs later, E depois de 3 ou 4 músicas que essa garota lá cantando, with hardly any of the men in the congregation singing, e quase ninguém, os homens praticamente não estavam cantando na congregação.
Because I teach worship, I try to look around and see what's happening. Porque eu ensino a respeito da adoração, de culto, eu começo a observar as coisas que estão acontecendo no momento do culto. There were 700 or 800 people there. Tinham cerca de 700 ou 800 pessoas naquele local. It was clearly a kind of concert to begin the service. Mas era claramente um tipo de concerto, de show que estava acontecendo antes ou para começar o culto. After this was over, Depois que esse momento acabou, the pastor came up o pastor subiu and he began giving announcements e ele começou a fazer avisos, a dar avisos. for the next 10 minutes, E isso durou pelos próximos 10 minutos, telling us about all the programs in the church, falando a respeito de todos os programas que estavam disponíveis na igreja. different fun activities to attend. Diversas atividades boas, né, divertidas para serem feitas. This man was a very good communicator. Esse homem certamente era um excelente comunicador. He was very funny. Ele era muito engraçado, He was very handsome. ele era muito He was in belo. his early 70s. Ele estava aí no próximo dos seus 70 When I anos. looked up his biography later, I found out that he was in the movie business. E quando eu li a biografia desse homem depois, eu descobri que ele no passado estava envolvido com a indústria cinematográfica. So things started making sense. Então as coisas começam a fazer sentido. After he gave some announcements, he invited the president of a seminary to come forward for a little interview. Então depois que ele deu esses anúncios, que durou aí por volta de 10 minutos, ele chamou o presidente de um seminário para fazer uma entrevista com ele. It was the main our denominational seminary. Era um dos principais seminários denominacionais no ZUA. Lots of funny things said during that. E mais uma vez, muitas coisas engraçadas, legais, sendo ditas durante esse momento. After this, he asked someone to stand up in the congregation and to tell everybody about the Sunday school class he was going to teach. E depois desse momento, ele pediu para que uma pessoa específica no meio da congregação se levantasse e que falasse para todo mundo a respeito do que ia acontecer na escola dominical. After that was over, the praise band came back on. E aí depois que esse momento acabou, voltam os levitas. The concert started again. E aí o concerto, né, o show começa de novo. There was a baptism. Aí houve um batismo Wasn't so poorly done. que pelo menos não foi feito de uma maneira tão desprezível, tão pobre. And then the sermon started. E aí finalmente o sermão apareceu. And two pastors preached the sermon together. E dois pastores pregaram ao mesmo tempo o sermão. It was so contrived. Foi tão contristante essa situação. It was like they practiced it in their study for hours before they gave it. Parece que eles tinham praticado, ensaiado esse evento, essa coisa, lá no seu gabinete antes de acontecer. The first pastor preached for 6 or 7 minutes, O primeiro pastor começou a falar por 6 ou 7 minutos. and then said something like this. E aí ele diz alguma coisa da seguinte maneira: It doesn't get any better than this, does it, Pastor Bob? não pode ficar melhor do que isso, pode, Pastor Bob? And the other pastor stood up and said, oh yes it does, Pastor Bill. E aí o outro pastor disse: é claro que pode ficar melhor, Pastor Bill. The whole service, my children are looking at me like this. E durante o culto inteiro, os meus filhos estão olhando para mim dessa maneira. I know what my kids are thinking. E eu sei o que meus filhos estão pensando. Dad, are they allowed to do this? A pergunta é: papai, eles têm permissão para fazer isso? Eles podem fazer isso? The liturgy, if it was listed out, would look just ridiculous. Se a liturgia tivesse no pedaço de papel, ela simplesmente seria ridícula. The manner of the worship was very frivolous and lighthearted. A maneira de cultuar era frívolo, totalmente informal. You did not feel or sense the weightiness of God in the service. De maneira nenhuma você poderia sentir nesse culto a sensação da presença pesada de Deus. At the beginning of the sermon, the pastor said, Logo no início do sermão, o pastor falou: I'm going to tell you a story about my father, my earthly father, that has taught me more about the gospel than any theology book. O pastor falou o seguinte: eu vou contar para vocês agora uma história que o meu pai, que aconteceu com o meu pai, que me ensinou algo que de maneira nenhuma nem os evangelhos teriam ensinado para mim dessa maneira. Once again, my kids are looking at me. E mais uma vez, depois de escutar isso, meus filhos começam a olhar para mim. I said, we'll talk about it afterwards. Ele disse: ó, depois a gente fala sobre isso. But we can see how quickly even a church in a reformed denomination can be sidetracked
Vocês começam a perceber como uma igreja, mesmo dentro de uma denominação reformada, ela começa e pode se desviar. And while there may be points along the way in the service where the gospel is there, E apesar de haver momentos ao longo do culto onde de fato o evangelho estava ali presente, it is so easily eclipsed by all of these other activities. todas essas outras atividades facilmente encobrem o evangelho. Worship must be on God's terms, Culto precisa ser de acordo com as ordens de Deus, not on our own terms. não de acordo com os nossos próprios preceitos. And our liturgy ought to flow from the scripture, E a nossa liturgia, ela precisa fluir da própria Escritura. just as our sermons must flow from scripture. Assim como os nossos sermões também fluem da própria Escritura. Our liturgy must be informed by our Reformed theology, A nossa liturgia precisa ser informada através da nossa teologia reformada. and it must be shaped by our Reformed E theology. ela precisa também ser formada, moldada pela nossa teologia reformada. And so yesterday we spoke about some principles that undergird the Reformed liturgy. Então ontem a gente viu alguns princípios, né, que servem de fundamento, servem de roupagem para a liturgia reformada. We considered that worship is done in all of life. Nós consideramos o fato de que culto, adoração, acontece em todos os aspectos da vida. We worship God in whatever we do. Nós cultuamos, adoramos a Deus em tudo aquilo que nós fazemos. As we walk by faith and delight ourselves in the Lord. À medida que nós caminhamos por fé e nos deleitamos no Senhor em tudo que fazemos. But we also worship God at sacred times. Mas nós também cultuamos a Deus em momentos sagrados e específicos. God is with us always. Deus está sempre conosco. And yet he manifests his presence with us in a distinct and special way when God's people gather together around the means of grace on the Lord's Day. Mas ainda assim, Deus se manifesta de uma maneira específica, especial, quando o seu povo se congrega ao redor dos meios de graça no seu santo dia, no dia do Senhor. This is not complicated. Percebe? Isso não tem complicação nenhuma. But the devil is always trying to confuse us on this issue. E o diabo fica continuamente tentando nos confundir com essas coisas. Because he wants to marginalize the very means that God has promised to bless in our lives. Porque ele quer fazer com que nós desprezemos aquelas coisas que o próprio Deus disse que seriam alimentos, nutrição espiritual para nós. He wants us to replace the best things with the good things. Ele quer que nós substituamos aquilo que é excelente, aquilo que é maravilhoso com coisas que até podem ser boas. Secondly, we spoke about worship being dialogical. Segundo, nós vimos o princípio de que a adoração é dialogal. It's a holy dialogue between God and his people. É um diálogo santo entre Deus e o seu povo. Our faithful covenant God speaks to us his law and promises from his word. Nosso fiel e pactual Deus fala conosco a respeito das suas promessas e da sua aliança. And we respond to him with prayers of adoration E nós o respondemos com orações de adoração, and prayers of repentance and confession com orações de arrependimento, com orações de confissão, and prayers of thanksgiving com orações de agradecimento, and prayers of supplication. com orações de súplica. We do this through said prayers, spoken prayers, and through prayers sung. Nós dizemos isso através de orações faladas, orações pronunciadas ou orações cantadas. Thirdly, we spoke about worship being simple. Terceiro, nós vimos o princípio de que a adoração ela é simples. We are no longer in the old covenant. Nós não estamos mais debaixo da antiga We aliança. don't have this complex way to worship God with all these sacrifices and holy days. Nós and não, rites. sorry. That's good. Nós não temos mais essa complicação da antiga aliança com suas festividades, com seus santos dias, todo o seu aparelhamento. The worship of the New Testament is simple. O culto do Novo Testamento é simples. You can do it under a tree. Você pode fazer debaixo de uma Do it in árvore, a building. pode fazer num prédio, You can do it in the catacombs. pode fazer nas catacumbas. I was speaking with some Chinese pastors a couple of weeks ago. Algumas semanas atrás, eu estava conversando com alguns pastores chineses Who were sharing that when their churches gather together, que estavam conversando comigo e dizendo que quando as suas igrejas elas estão ali juntas, quando elas se juntam, they have to gather in smaller groups. eles precisam se juntar em grupos pequenos. And when they sing, E quando eles cantam, they have to sing in a whisper. eles têm que cantar sussurrando. Imagine how hard that would be. Imagina quão difícil isso deve ser. To not be able to sing out as we've been doing here this week. Não ser capaz ou possível para você cantar com todos os pulmões, em plenos pulmões, como estamos fazendo aqui. The Roman Catholic Church has it wrong.
a Igreja Católica Romana entendeu realmente tudo errado. Their worship is filled with all kinds of ceremonies and various things that are not biblical. A Igreja Católica Romana tem o seu culto recheado com todos os tipos de cerimônias e de coisas que não são bíblicas. They are trying to reflect in many ways the worship of the Old Testament. Eles estão tentando refletir, de muitas maneiras, o culto do Antigo Testamento. But they're not the only ones. Mas eles não são os únicos a fazer In isso. the evangelical church, the worship becomes very complicated. E nas igrejas evangélicas é possível com que o culto se torne muito, muito complicado. The lights and the cameras and the multi-member praise bands and all the programs, and it's just very, very busy. As luzes, as câmeras, os levitas, essas bandas todas, isso começa a complicar com toda essa parafernália e tornar o culto em uma grande confusão. One time my children, the first time they walked into a big evangelical church and they saw the big screens up on the walls with the pictures and Uma video. vez os meus filhos entraram numa dessas grandes igrejas e viram logo de cara grandes painéis na frente da igreja com figuras estampadas. They were young, 2 and 4 years old. Eles eram bem novinhos, tinham 2, 4 anos de idade. And they got excited because they thought we were going to start watching Barney videos. E aí eles começaram a ficar super felizes porque eles acharam que iam começar a assistir desenho animado. We need worship to be simple and biblical. Nós precisamos que o culto seja simples e bíblico. Fourthly, it's Trinitarian. O quarto princípio, nós vimos que a adoração precisa ser trinitariana. It should not be, this should be clearly put forth in our liturgies that worship is Trinitarian. Isso precisa estar extremamente claro nas nossas liturgias que o nosso culto é trinitariano. And then fifthly, it's Christ-centered. E o quinto princípio, nós vimos que o culto precisa ser, a adoração precisa ser cristocêntrica. We're going to see the gospel logic of this liturgy before us. Nós vamos ver o progresso lógico do evangelho aqui estampado nessa liturgia diante de nós. And I threw an extra one in you at no charge yesterday. E aí eu dei para vocês de graça um princípio extra, sem cobrar nada de vocês. It's led by the minister. A adoração bíblica ela é liderada pelo ministro. I was in Peru a few years ago, Alguns anos atrás eu estive no Peru and a Peruvian came to me because he was uncomfortable with what his wife had been asked to do in the church. e um ministro peruano chegou para mim compungido por causa de várias coisas que a sua mulher havia sido requisitada para fazer na igreja. In a Reformed missionary church plant, E enquanto um plantador de igreja reformado, she had been asked to read the scripture in the public worship service. ela foi requerido dela que ela lesse as escrituras no culto público. And she was bound in her conscience and struggling with this. E a sua consciência estava cativa e ela estava lutando com essa questão. But she thought, my pastor has asked me to do this, so perhaps I should do it. Mas ela começou a dizer, poxa, foi o meu próprio pastor quem me pediu para fazer isso, então talvez eu realmente possa fazer. And he said, what should we do? E ela disse para ele, o que é que nós deveríamos fazer a respeito disso? I said, tell the pastor to do his job E eu disse para ela, diga para o pastor fazer o trabalho dele. and not to ask the congregation to do it. E não pedir para a congregação fazer o trabalho dele. As my friend Terry Johnson says, Como o meu amigo Terry Johnson diz, if I do not prepare the liturgy and lead the liturgy, what in the world am I doing? se eu não estou preparando a liturgia e se eu não estou liderando a igreja nessa liturgia, o que é que eu estou fazendo? Qual é o meu trabalho? It's like Aaron the high priest saying, someone else come and do this. É como Arão, enquanto sumo sacerdote, dissesse, ok, agora tu aí, moleque, vai lá e faz isso aí. This is Christian worship. This is what we have been set apart by the laying on of hands to do and to lead. Percebe? Esse aqui é o culto cristão e é para isso, pastores, que nós recebemos a unção, a imposição de mãos e fomos separados para fazer. Now, some asked yesterday whether or not ruling elders can take part in the service. Alguém me perguntou ontem se os presbíteros regentes podem participar nessa liderança do culto público. And the answer is, E a resposta é, yes! claro, sim. Yes! Elders serve together to lead the church and shepherd the church. Os presbíteros regentes, eles servem juntos com os docentes para liderar a igreja, para guiar a igreja. But the pastor is a leader among equals. Mas, mais uma vez, o presbítero docente, o pastor, ele é o líder entre He's iguais. the one employed full-time
to lead and shepherd the church. Ele é aquele empregado em tempo integral para liderar e para pastorear a igreja. And so he should be leading the service. There should be no doubt about that. De tal maneira que, já que é assim, ele deve então estar liderando a sua igreja, liderando a sua adoração, para que ninguém tenha dúvida disso. He doesn't sit in the congregation until it's time for him to preach. Para que ele, por exemplo, não fique sentado na congregação até o momento que seja a hora dele se levantar e vir pregar. That sends a wrong message. Esse tipo de atitude passa uma mensagem muito That the only ruim. thing that really counts De is que the sermon. passa, por exemplo, a mensagem de que somente o sermão é que é importante no culto. Everything from the call to worship to the benediction is the worship of God. Tudo que diz respeito ao culto, desde a chamada de oração até a pronúncia da bênção, é louvor, é culto a Deus. And so while it is absolutely fine for an elder to participate in the liturgy, it should be clear that the minister, or if it's a larger church, the ministers are leading that liturgy. Então, mesmo que os regentes estejam envolvidos na administração da liturgia, é importante que a igreja entenda e saiba de que são os docentes que estão na liderança da igreja. Leading worship is an extension of our office as elders. Enquanto presbíteros docentes, faz parte da nossa função estar na liderança da liturgia da igreja. During the Protestant Reformation, Durante a Reforma Protestante, we learned that catechisms and liturgies were being written in various realms around Europe. nós aprendemos que catecismos e liturgias estavam sendo escritas em vários locais da Europa. Martin Butzer was writing liturgies in Strasbourg. Martinho Bucero estava escrevendo liturgias e catecismo em Estrasburgo. In 1538, when Calvin was banished from Geneva, E quando Calvino foi expulso de Genebra, he went to Strasbourg. ele foi para Estrasburgo And he spent 3 years with Martin Butzer. e ele passou 3 anos com Bucero. And there he was heavily influenced by Butzer's liturgy. E lá ele recebeu a influência da liturgia de Bucero. And so much of that he took back to Geneva. E depois disso ele voltou para Genebra. John Knox was a part of writing liturgies, both in England and in Scotland. John Knox também esteve envolvido na composição de liturgias tanto na Inglaterra como na Escócia. In 1560, the Scottish Parliament voted to become Protestant as a nation. Entre os anos 50 e 60, o parlamento escocês votou para que a nação se tornasse uma nação protestante. John Knox was a part of writing liturgies and writing the Scots Confession for the people. E John Knox foi uma ferramenta importante para escrever documentos reformados e catecismos reformados para o povo. Zwingli and Bullinger were writing liturgies in Zurich. Zwingli e Bullinger escreveram catecismos e liturgias também na região onde ele estava promovendo a reforma. Olevianus and Ursinus were a part of reform in Heidelberg. Em Heidelberg você tinha Olevianus e Ursino trabalhando também nessa área. The Protestant Reformation, its chief focus was the reform of the worship of God. A reforma protestante tem como ponto fulcral a reforma do culto. Because they understood the things that we have been speaking of this week. Porque eles entendiam com muita firmeza aquilo que nós vimos falando já ao longo dessa semana. That worship is at the very heartbeat of the Christian life. De que a adoração é o centro, é o ponto principal da vida cristã. Worship is where our piety is fashioned and formed. É exatamente no culto, na adoração, aonde a nossa piedade ela é formada, ela é desenvolvida. As a congregation and as individuals and families. Tanto quanto indivíduos, enquanto famílias e enquanto uma congregação. If our worship is distorted Se- and deformed, our lives will be distorted and deformed. Se a nossa adoração é distorcida e deformada, então também, consequentemente, a nossa adoração será distorcida e deformada. Many churches say our main services on Sunday are going to be outreach oriented. Muitas igrejas dizem o seguinte, que o nosso culto no domingo vai ter um enfoque de evangelismo, de trazer os de fora para dentro. So we're going to keep things very superficial. Então nós vamos fazer com que o culto seja sempre muito superficial. We're going to have lots of entertainment and jokes so that people will feel comfortable. Vamos fazer muitas piadas, muitas coisas divertidas, para que as pessoas se sintam confortáveis e bem-vindas. They say during the week
we will have serious Bible study. E aí, durante a semana, é que a gente vai ter estudos bíblicos sérios. But friends, how you get people is how you keep people. Pois percebe, meus irmãos, a maneira como você atrai as pessoas é a maneira como você mantém também as pessoas. That experiment has not worked in any churches I've ever heard of. Esse tipo de experimento jamais funcionou em nenhuma das igrejas que eu já ouvi falar que empregaram isso. We always want to be warm and welcoming to those who come into the church from the outside. Certamente nós queremos receber calorosamente as pessoas que vêm de fora para dentro da igreja. But they do not determine how we worship. Mas não são eles que vão determinar a maneira como nós cultuamos. Did the Apostle Paul knock on doors in Ephesus and ask them how they could get them into the church? Por acaso o apóstolo Paulo, enquanto estava em Éfeso, saiu batendo de porta em porta perguntando: como é que você gostaria que fosse o nosso culto? That's exactly what churches are doing today. Mas é exatamente isso que igrejas estão fazendo hoje. Tell us what we can do to get you into our church. Diga-nos o que é que nós podemos fazer para que você venha para a nossa igreja. And then they do it. E é exatamente isso que eles fazem. Can you imagine Moses and Aaron knocking on doors or the surrounding nations and saying, "Tell us how we can worship at the temple so you'll come to us"? Você já imaginou se Moisés e Arão passassem de porta em porta nas nações vizinhas, dizendo: ei, como é que vocês querem que o culto do templo seja para que vocês venham e cultuem conosco? Well, it's ridiculous to even say something like this. Certamente uma coisa muito ridícula até de se imaginar. And yet this is what people are doing today. Mas infelizmente é isso que pessoas estão fazendo hoje. And so we need to get back to the basics of biblical worship. Então, mais uma vez, nós precisamos voltar para o básico da adoração bíblica. And please get this. E, por favor, entenda isso. A solid, biblically based liturgy Uma liturgia sólida e baseada na Escritura will ensure that Jesus Christ, certificará de que o Senhor Jesus Cristo, the highly and exalted King of Kings and o, Lord of Lords, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que está altamente entronizado e exaltado, will be spiritually set forth every Lord's Day ele será espiritualmente exposto todos os dias do through Senhor, word and sacrament. através dos sacramentos e através da palavra. And there is a gospel logic to this. E existe uma lógica evangélica, uma lógica do evangelho nisso tudo, Which I hope we will see today. que eu espero que vocês percebam hoje através dessa The liturgia. one thing I pray for my people every Sunday morning during my devotion Mas durante as minhas devoções, as minhas devocionais, uma das coisas que eu oro pelos meus irmãos todos os dias, todos os domingos de manhã, is that they é que eles and I e eu também would be willing to change under the preaching and teaching of God's word. estejamos dispostos a ser transformados debaixo da pregação da palavra de Deus. Where my life and my piety and my worship is not according to Scripture, that I would change. Eu oro para que aonde a minha vida, aonde a minha piedade não está de acordo com as Escrituras, eu rogo para que nós sejamos transformados. And so I hope that you will embrace this model of liturgy. E eu espero então que você possa abraçar esse modo de liturgia. First of all, we have the call to worship, you'll notice there. Então voltem atenção então agora para o papel. A primeira coisa que nós vemos aí é o convite à adoração. One way, of course, to begin the worship of God is with a call to worship from Scripture. Uma das maneiras de começar o culto público é com a chamada ou a convocação à adoração no culto público. This gives the service a definite commencement, start. Isso faz com que haja um começo específico para o culto público, Moving from a more common use of time to a more sacred use of time. movendo-se assim de um uso mais comum do tempo para agora para uma utilização sagrada, separada do tempo. This call should come in the form of a warm and robust reading from a fitting text of God's Word. Essa chamada à adoração precisa vir de um texto bíblico que seja caloroso e ao mesmo tempo que seja forte. Look with me at Psalm 95. Veja Salmo 95 comigo, por exemplo. As you are turning there, remember that this must be read well. À medida que vocês vão procurando o texto, eu quero lembrar-lhes que esses textos precisam ser muito bem lidos. Proper pronunciation, Pronúncia precisa ser feita de maneira apropriada. proper emphasis on words, As ênfases nas palavras precisam ser colocadas da maneira adequada. proper pauses, As pausas precisam ser respeitadas. not too fast, Não muito rápido, not too slow. mas também não muito devagar. It needs to be read with excellence. E esse texto precisa ser lido com excelência. So let's see how Brenna will do. Ixi. Então, depois de ter dito isso, vamos ver como é que Breno faz. Psalm 95, 1 through 6. Salmo 95, versos de 1 a 6, irmãos. Diz assim a Sagrada Escritura.
Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo, é o grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor Deus, que nos criou. Amen. Amém. Also, we have calls to worship, for example, from Psalm 66, 1 through 5. Por exemplo, a chamada de oração pode vir também do Salmo 66, de 1 a 5. Psalm 84, 1 through 12. Salmo 84, de 1 a 12. Psalm 100. Salmo 100. In the New Testament, John 4, 23 and 24. João 4, 23 e 24 no Novo Testamento também pode servir para isso. Hebrews 12, 28 and 29, which we looked at in the first night. Hebreus 12, 28 e 29, que nós já temos lido na primeira noite. This is the call to worship. Essa é a chamada à adoração. This is the beginning of worship. Esse é o início, então, do culto público. And so we should not walk in 10 minutes late to church. Então nós simplesmente não podemos entrar 10 minutos depois que a chamada foi feita na igreja. We are on time for so many things, but for some reason we have a hard time being on time for church. Nós sempre buscamos ser pontuais para tantas outras coisas, mas coincidentemente parece que quando se trata da igreja a gente não tem essa preocupação. Everything in this liturgy is the worship of God. Tudo aqui nessa liturgia é a adoração a Deus, é o culto ao Senhor. In this call to worship, Nessa chamada adoração, God himself, Deus mesmo, through his word, através da sua palavra, is calling his people to worship him in spirit and in truth. convoca o seu povo para cultuá-lo, adorá-lo em espírito e em verdade. These are not just preliminaries to the sermon. Então nós não temos aqui somente um momento preliminar ao sermão. Every one of these elements is huge and important. Cada um desses elementos são muito, muito importantes. The next thing you see here on your liturgy Na sequência, na liturgia, a próxima coisa que nós vemos is a psalm or hymn of praise. é um salmo ou hino de louvor. We're going to talk more about psalms and hymns in a few minutes. Nós vamos falar um pouquinho mais a respeito de salmos e hinos daqui a um pouquinho. But this psalm or hymn should be exultant and exuberant, full of praise. Mas esse salmo aqui, ou esse hino, precisa ser um hino cheio de louvor, precisa ser um cântico exuberante. You should think of a king entering a room and the trumpets sounding and the people giving praise. Você precisa pensar, imaginar um rei entrando então ali na sua sala do trono e os seus súditos louvando e dando-lhe louvor, dando-lhe adoração. And then we have the prayer of invocation or exaltation. E na sequência nós temos a oração de invocação ou de exaltação. This is where we humbly, É nesse momento que nós humildemente, yet confidently, entretanto ainda assim confiantemente, invoke the presence of God invocamos então a presença de Deus and we exalt in his holy name. e nós exaltamos o seu santo nome. This is the congregation's faith-filled response to the call to worship. Essa é a resposta da congregação recheada de fé à chamada à adoração. When done well, this prayer does at least three things. Quando essa oração é feita de maneira adequada, ela tem pelo menos 3 elementos. It exalts the nature and the works and the character of God. Ela exalta a natureza, o caráter, Nature, works, and a character. natureza, a obra e o caráter de Deus. It also communicates the church's love for and utter dependence upon the Father, Son, and Holy Spirit. Ela também expressa a dependência e a completa necessidade da igreja para com o Pai, o Filho e o Santo Espírito. And remember the Trinitarian nature of worship here. Lembre-se, aqui está a natureza trinitariana do culto. This is a great prayer to clearly communicate that we are Trinitarian. Essa é uma grande oração, um momento muito importante de oração, quando nós comunicamos que nós somos trinitarianos. Almighty God and Father, Ó Deus Todo-Poderoso e Pai, we come to you not with our own merits in hand, nós não nos chegamos a Ti com os nossos méritos em nossas mãos, but through the blood and righteousness of our crucified and risen King Jesus. mas através do sangue e da retidão do nosso Senhor crucificado, o Senhor Jesus Cristo, In the power of the Holy Spirit. e através do poder do Teu Santo Espírito. Lord, enable us Ó Senhor,
capacita-nos that we might worship you aright para que nós cultuemos ao Senhor de maneira with adequada, sincere and obedient hearts, com um coração sincero e obediente, looking to grow and to change and to be comforted. buscando crescer, buscando ser confortado, buscando ser consolado. We are totally dependent upon you, O God. Nós somos completamente dependentes de Ti, ó Deus. Do your work among us, we pray. Faz a Tua obra entre nós te This is rogamos. a kind of prayer of exaltation and invocation. É esse o tipo de oração que caracteriza a invocação e a exaltação. Thirdly, this prayer humbly requests that the Spirit of God would take the word and drive it deeply into our hearts. E em terceiro lugar, outra característica, né, dessa oração é de que ela vai pedir ao Espírito Santo de Deus que de fato aplique poderosamente a palavra pregada em nossos corações. If it's a particular Sunday where there may be lots of unchurched people there or unbelievers there, you may want to take time in this opening prayer to pray that God would work mightily in those who maybe are still walking in darkness. Talvez haja um domingo no qual você perceba que existem várias pessoas descrentes ou pessoas que você não via antes visitando a sua igreja. E esse é um momento importante para que você rogue a Deus que o Santo Espírito possa alcançar, trabalhar no coração dessas pessoas pela palavra pregada. This is a prayer you'll want to think about. Esse é o tipo de oração que você quer planejar, você quer pensar nela com antecedência. And that brings up an important point. E isso traz para a gente um ponto muito importante. Is it unspiritual to prepare your prayers for public worship? Será que é espiritual preparar as suas orações para o culto público? John Owen writes against these kinds of things. John Owen é contra esse tipo de prática. And you must understand his own context. Agora nós precisamos entender o seu próprio contexto quando ele faz isso. The same prayers that are heard over and over and over and over again can often become cold and dead in people's minds. As mesmas orações que são escutadas repetidas vezes, da mesma maneira engessada, pode começar a se transformar algo frio, mórbido na mente das pessoas. The Anglican Book of Common Prayer is beautiful. E o livro de oração comum anglicano é um livro belíssimo. And I would much rather hear those prayers over and over than hear the goofy prayers of a lot of evangelical pastors. E eu preferia escutar as orações que estão lá escritas do que escutar as orações tolas que estão sendo feitas por muitos pastores evangelicais por aí afora. But those aren't the two choices. Mas essas não são as duas únicas opções. There's also another choice. Existe ainda uma terceira opção, uma outra opção. It's called the pastor taking time to prepare a studied prayer. E essa terceira opção chama-se o pastor tomando tempo para cuidadosamente preparar orações dominicalmente para o seu povo. So you're thinking about what you're going to say longer than 1 second before you stand up at the pulpit. De tal maneira de que você está pensando naquilo que você vai falar, sem que seja 1 segundo depois daquilo que você acabou de pronunciar lá no púlpito. And when you prepare and pray these prayers well, E quando você prepara e quando você ora, faz essas orações, pronuncia essas orações de maneira adequada, you are communicating to your congregation that these prayers are meaningful and that every element is important in the service. você está comunicando para a sua igreja de que essas orações, elas têm significado, elas têm sentido, e de que cada um dos elementos da liturgia, do culto público, são importantes. So our prayers should be filled with scripture and allusions to scripture. Então, as nossas orações, elas precisam ser recheadas da Escritura, ou então com alusões à Escritura. You just heard an excellent lecture on psalm singing. Vocês acabaram de escutar uma excelente palestra a respeito do canto dos salmos. We also could talk about psalm praying. E certamente nós podemos falar a respeito de orar os salmos. Do you sometimes come to a place like I do where you get tired of hearing yourself saying the same things over and over? Será que você já experimentou o sentimento, como eu já experimentei, de cansaço, de você mesmo estar dizendo várias e várias vezes a mesma coisa para Deus nas suas orações? The same tired old phrases in your prayers every single Sunday? As mesmas expressões cansativas, repetitivas, todos os domingos. Do you get tired of hearing yourself do that? Você fica cansado de escutar você mesmo fazendo esse tipo de oração? Your congregation does. Pode ter certeza que a sua igreja fica cansada. And we are missing an opportunity to
encourage and comfort and bless their souls through the prayers of their pastor. E nós estamos aí perdendo uma oportunidade de encorajar, de confortar as almas das nossas ovelhas através da oração dos seus pastores. We'll touch upon this a little more in a few minutes when we talk about the pastoral prayer. Quando nós falarmos da oração pastoral, eu vou elaborar ainda mais nessa questão. And then we come to another hymn or psalm of adoration. Na sequência, nós chegamos mais uma vez em outro salmo ou hino de adoração. God commands his people to sing. Deus ordena ao seu povo que ele cante. Psalm 66:1 says, "Shout for joy to God, all the earth. Salmo 66:1 diz: cante em louvor a Deus toda a terra. Sing the glory of his name. Cante a glória do nome de Deus. Give to him glorious praise." Dê a ele louvor glorioso. You know, keeping the Sabbath is a blessing and a gift, but it is also a command. Percebe? Guardar o dia de descanso, guardar o dia do Senhor, é um grande prazer, mas ao mesmo tempo também é um mandamento. Singing God's praise is also a gift. E cantar cânticos ao Senhor também é um presente, é um grande prazer. And a command, Mas é também um mandamento. even if you don't sing very well. Mesmo que você não cante muito bem. We have had people in our congregation in the past who have sung like a foghorn. Nós tínhamos na nossa congregação um pastor que cantava, parecia uma corneta. It sounds awful. É terrível. Se você escutar o pastor Rodrigo, é assim mesmo. But at the very same time, it sounds beautiful. Mas ao mesmo tempo, é belíssimo. Because they're singing out to the Lord. Porque ele está cantando ali para o Senhor. Even though they know they don't really have much of a tune in their mind. Mesmo que até eles mesmos saibam que eles não são afinados, que eles não têm essa habilidade. They cannot help but sing out to the Lord. Mas eles simplesmente não conseguem se segurar e simplesmente eles louvam ao Senhor. A lot of men have stopped singing in church. Muitos homens pararam de cantar nas igrejas. Self-conscious. Eles são autoconscientes. Pastors and elders, we must teach our men that they're commanded to sing God's praise. E pastores, presbíteros aqui presentes, nós precisamos ensinar aos nossos homens que eles são comandados a cantar. God will be glorified and they will be blessed by this. Deus será glorificado e eles serão abençoados com isso. Sadly, singing and music, which are meant to bring us together, often divide us. Infelizmente e tristemente, a música, canto, que deveria nos unir, tem muitas vezes nos dividido. The so-called worship wars really are all about music and singing, aren't they? As guerras de adoração basicamente centram-se na questão da música, na questão do louvor. There are a couple of things I want to mention about congregational singing. Existem duas coisas aqui, pelo menos, que eu queria falar a respeito desse louvor congregacional. First of all, congregational singing is it's meant to be a mutual encouragement to one another. Primeiro de tudo é que o louvor congregacional, ele precisa ser um encorajamento mútuo no meio da igreja. We're meant to hear each other. Nós fomos feitos para escutar, ouvir uns aos outros. It's one reason that we don't have children's church. Esse é um motivo pelo qual que nós não temos igreja para crianças, ou cultinho para crianças. The very little ones are in nursery. Aqueles pequenininhos que estão lá no local dos bebês. But children 5 and older are in the service. Mas crianças de 5 anos, até mais velhas, elas estão conosco no culto público. I want my son to hear an 85-year-old long-standing Christian singing the praise of God. Eu quero que o meu filho novo escute um cristão experiente que caminha com o Senhor Jesus Cristo há 85 anos cantar os seus louvores. And I want older saints to hear the young praises of children. E eu quero que esses santos já idosos escutem o canto dos mais novos. And older people and younger people and in-between people need to be interacting together, not broken up in the church. E essas pessoas, jovens, mais idosos, pessoas, moços, eles precisam estar então, junto, congregacionalmente, cantando e encorajando um ao In outro. Colossians 3:16, we see that worship is not just communion between us and God, but with one another. Colossenses 3,16 nos ensina que a adoração não é somente vertical entre nós e Deus, mas é também entre uns com os outros. That's why microphone
microphone-driven worship is so wrong-headed. Então, o tipo de adoração que é centrada no microfone, ela é totalmente errada, totalmente equivocada. I've been in churches where not only do I not hear people singing around me, Eu já estive em igrejas nas quais eu não somente não ouvia as pessoas que estavam ao meu redor cantando, but I can't even hear myself. mas eu simplesmente não conseguia nem me ouvir cantando. I may sound like a foghorn. Eu talvez soe como um tipo de corneta. I would never know. Eu ainda não sei. I'll let you know. Thank you. You're welcome. Another important aspect of worship is that it's for the glory of God, first and foremost. The singing is first and foremost for the glory of God. E o segundo aspecto desse cântico é que o louvor precisa ser para a glória de Deus. It's not an outreach tool. Não é uma ferramenta para evangelismo. It's not a way to manipulate the congregation into feeling a certain way. Não é um instrumento de manipulação da igreja para que ela se sinta de uma certa maneira. We shouldn't be thinking about when we put the music together, oh, right at this point, people are going to be really blessed. Nós não podemos começar a escolher os nossos cânticos com a seguinte mentalidade. Bom, aqui nesse momento do culto, as pessoas vão estar se sentindo dessa maneira. E aí, pá, a gente canta essa música. I remember one of my favorite singers back in the 80s, Eu me lembro de um cantor cristão lá nos anos 80, que era um dos meus favoritos. after one of his concerts, Depois de um dos seus shows, this fan came up to him um fã chegou para ele and he said, I was so moved by the Spirit of God during this certain part of the song, and I want to thank you. e aí o fã chegou assim e disse para ele: poxa, eu fui tão movido pelo Espírito Santo durante um momento específico dessa música, eu quero lhe agradecer, muito obrigado. He said, are you sure that wasn't the guitar solo that did that? E aí ele perguntou: rapaz, você tem certeza que foi o Espírito Santo? Será que foi o solo da guitarra que fez você sentir isso? Music can be very affecting to the emotions. A música ela pode ser muito efetiva na manipulação dos sentimentos. I remember as a high school senior going to see U2 in concert. Eu me lembro de uma vez, quando eu estava terminando o meu colegial, indo para um concerto do U2. And Bono and The Edge and the members of the band weren't quite on the stage yet, but their music started. O Bono e os outros membros da banda ainda não estavam no palco, mas a música já havia começado. And Where the Streets Have No Name began to play. E uma música específica, Ruas Não Tem Nome, Streets Have No Name, começou a ser tocada. I'm getting the chills just thinking about it now. Eu estou começando a me arrepiar só de ver falar isso agora. It was almost a religious experience. Foi quase que uma experiência religiosa. It was so moving and powerful, Foi tão poderosa, foi tão comovente, but it wasn't Christian. mas não era nada cristão. I'd rather go see U2 than go to a lot of worship services. Às vezes eu prefiro ver o YouTube do que ir para muitos cultos públicos que tem por aí. At least they're not calling it a worship service. Pelo menos eles não estão dizendo que é culto público. And so our music and our singing should be doctrinally rich, Então a nossa música precisa ser rica doutrinariamente, and musically excellent. ela precisa ser excelente em termos de música, It should be not painfully slow não pode ser terrivelmente vagarosa, or musically torturous. e também não pode ser uma tortura musical. Secondly, we must teach our people that worship is not just singing and music. E segundo, nós precisamos ensinar aos nossos irmãos que a adoração não é somente canto na hora do culto. Many liturgies are flattened because there's so much music, and people think that's what worship is, and then you have the sermon and some prayers. But the worship is the singing. E isso acontece, esse tipo de prática termina achatando a liturgia das igrejas, de tal maneira que você, de fato, você tem oração, você tem pregação, mas o foco, o centro é o louvor, a música. This could be true in the traditional churches and in the contemporary churches. Isso pode ser tanto verdade das igrejas tradicionais como também das igrejas mais contemporâneas. Traditional churches, you may have an organ concert and symphony and all these things. And in the contemporary service, you could have the praise band. Numa igreja tradicional, você pode ter um uso exacerbado dos corais, uma utilização do órgão de tal maneira que vire um show, que vire um concerto, e lá nas igrejas contemporâneas você tem os grupos de louvor. In both cases, the music eclipses the gospel logic of the liturgy. E em ambas as situações, esse tipo de prática pode fazer com que a liturgia evangélica, a liturgia do evangelho dentro do processo litúrgico seja então obscurecido. It's amazing that the worship wars have taken place over
music, and yet in the New Testament, we don't read anything about it. É interessante que as guerras de louvor, as chamadas, né, guerras de louvor, centram tanto na questão da música, da questão do canto, e no Novo Testamento nós não encontramos absolutamente nada, nenhuma controvérsia com relação a essa questão. Wouldn't it be great if the worship wars were having serious discussions about the pastoral prayer? Não seria ótimo se essas guerras de louvor tivessem tendo discussões sérias a respeito da oração pastoral, por exemplo? Or the expository sermon, how we should be talking about this? Ou como o sermão expositivo deve acontecer? Será que nós não deveríamos estar discutindo a respeito disso? Or the profound lack of instruction that takes place at the Lord's table? Ou sobre a profunda ausência de instrução que acontece no momento da administração da ceia do One Senhor? of the best ways to help people understand that worship is more than music is to show them how rich every element is in the liturgy. Uma das maneiras que nós podemos demonstrar para as pessoas que a adoração, que culto é muito mais do que o momento da música é através da riqueza de uma liturgia. This is what I've tried to do in the little book that was just translated. E nesse livro que acabou de ser traduzido, é exatamente isso que eu tento fazer. They began as pastoral letters to my congregation, explaining to them in simple ways how they can understand each element of the worship service. Esse livro começou como cartas pastorais que eu escrevi à minha igreja, mostrando como é que eles podem entender, como é que eles podem se beneficiar de cada um dos elementos que estão na nossa liturgia. I want to encourage you pastors here today to do the same for your own E congregation. eu quero encorajar você, pastor, que está aqui nessa manhã, que faça o mesmo pela sua congregação. Don't just expect them to get it. Simplesmente não crie a expectativa de que eles vão entender sozinhos. Pastor them. Pastoreie-os, Teach them. ensine-os, Spend time helping them to understand it. gaste tempo ajudando-os a entender. And then model it on the Lord's day. E assim faça com que isso aconteça no dia do Senhor. They will begin to see its value. E certamente eles começam a enxergar o valor dessa liturgia. So, the singing of psalms and hymns, Então vimos aí o canto de salmos e hinos. they are to be an essential and substantial part of our worship services. Eles precisam ser um momento substancial e essencial do nosso culto público, da nossa Next, adoração. notice we come to the public reading of Scripture. Na sequência, nós chegamos na leitura pública das Escrituras. This is an ongoing reading of biblical books in the service. E por essa leitura pública das Escrituras, nós nos referimos a uma leitura sequenciada de livros da própria Bíblia, da própria Escritura. Look with me at 1 Timothy 4:13. Dê uma olhada comigo em 1 Timóteo 4:13. Why don't you read that for us? Yes, sir. 1 Timothy 4:13. Yes. Until I come, devote yourself to the public reading of Scripture, to exhortation and to teaching. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Just a second, sir. Só uma nota, na tradução que ele utilizou, a leitura diz leitura pública. The reading of Scripture is a non-negotiable element of public worship. A leitura da Escritura é um elemento não negociável no culto do Senhor. Throughout the centuries, churches cross-denominationally, cross-traditions, were having a separate element in the service where they would read through books of the Bible slowly each Lord's Day. Ao longo da tradição cristã, as igrejas sempre têm tido um momento específico no seu culto público onde eles leem sequencialmente, livro após livro, na Escritura Sagrada. When I first heard a lecture on this, Quando eu escutei uma palestra pela primeira vez sobre esse assunto, I repented eu me arrependi, and I went home eu voltei para casa, and I shared with my elders, eu compartilhei o que eu havia aprendido com meus presbíteros, and they said, e eles disseram para mim: well, of course we're supposed to be doing this. rapaz, é claro que a gente deveria já estar fazendo isso. And we began to do it. E nós começamos a fazer. This has been a part not only of the church Catholic or universal, but also the Reformed Church. Isso não tem sido uma característica da Igreja Católica Universal, mas tem sido uma prática frequente na Igreja Reformada. The writers of the Westminster Confession of Faith, Os escritores da Confissão de Fé de Westminster, they emphasized this essential part of worship. eles enfatizavam esse momento específico do culto. And they did so in the 1645 Directory for Public Worship, which was associated with the other parts of the confession. E eles fizeram isso e registraram isso no Diretório do Culto Público de 1645, que está associado a todos os outros símbolos de fé produzidos pela Assembleia. It states the following: E ele diz o seguinte: the reading of the word in the congregation, a leitura da palavra de Deus na congregação,
being a part of the public worship of God, sendo uma parte do culto público de Deus, wherein we acknowledge our dependence upon Him and subjection to Him, no qual nós reconhecemos a nossa dependência dele e a nossa subjeção a ele, and one means sanctified by Him for the edifying of His people, e um meio santificado por ele mesmo para a edificação do seu povo, is to be performed by pastors and teachers. é para ser executado por mestres e professores. They go on to say, E eles continuam dizendo: all the canonical books of the Old and New Testament todos os livros canônicos do Antigo e Novo Testamento shall be publicly read in the ordinary tongue, devem ser publicamente lidos na língua vulgar, the language of the people, a linguagem das pessoas, not Latin, as in the Roman Catholic Church. não no latim, como na Igreja Católica Romana. It's to be done out of the best allowed translation, É para ser feita através da melhor tradução permitida, distinctly, distintamente, that all may hear and understand. de tal forma que todos possam ouvir e entender. Finally, the Westminster Divine said, E, finalmente, eles continuam dizendo, how large a portion shall be read at once o tamanho da porção que deve ser lido is left to the wisdom of the minister. é deixado à descrição do ministro. But it is convenient, they say, Mas é conveniente, eles explicam, that ordinarily one chapter of each testament should be read at each meeting. que ordinariamente um capítulo de cada parte da Escritura, Antigo e Novo Testamento, seja lida em cada congregação, em cada assembleia. And sometimes more, E há algumas vezes até mais, where the chapters are short Quando- or the coherence of the matter requires it. quando os capítulos forem curtos ou quando houver uma necessidade de coerência, de entendimento de uma matéria para outra. In reality, few Christians have consistent time in the Word as individuals and families. De verdade, o que acontece é que, enquanto indivíduos e mesmo em família, cristãos em geral têm pouco tempo, não têm um tempo adequado que eles deveriam ter com a palavra. I will not ask you to raise your hand if you've had your devotion every day this week. Eu não vou perguntar aqui para você levantar sua mão, dizendo se você conseguiu fazer sua devocional todos os dias durante essa semana. Or if you've had family worship every night of the last month. Ou se no último mês você teve um culto familiar na sua casa toda noite. Even those who are most dedicated to these ideas fail to honor God as we ought in these areas. Isn't that true? Yeah, that's true. Mesmo aqueles que são extremamente dedicados e comprometidos com essas práticas, mesmo eles falham na execução delas. And so shouldn't we want as pastors to expose our people to large portions of God's word on the Lord's Day in morning and evening worship? E será que nós, enquanto ministros, não vamos então agora querer expor as nossas ovelhas, as nossas congregações, ao máximo a leitura das Sagradas Escrituras no dia do culto público ao Senhor? Why would we not want to do this? Por que a gente não ia querer fazer isso? Commanded in Scripture. É mandado, é ordenado na Escritura, It's a part of our Reformed confession. é parte da nossa confissão reformada, It's the Word of God being read in public worship. é a palavra de Deus que está sendo lida no culto público a Deus. Reformed and confessional churches who have removed this or have neglected it need to recover it and put it in their liturgies. Igrejas reformadas e confessionais que têm sido negligentes com esse aspecto do culto público, precisa restaurá-lo, precisa resgatá-lo. And so, in my previous congregation, where I was for 10 years, Então, na minha congregação anterior, onde eu estive por vários anos, we began the practice of reading a chapter from one testament in the morning service and a chapter from the other testament in the evening service. nós começamos a prática de, no culto público matutino, lermos um capítulo de uma porção da Escritura, isto é, do Antigo Testamento, e no culto vespertino, lermos um capítulo do Novo Testamento. So if I was preaching from the New Testament in the morning, we would read from the Old Testament Então- in this part of the service. Então, se, por exemplo, no culto matutino eu estivesse pregando no Novo Testamento, a leitura seria no Antigo Testamento. In the evening service, I was preaching from the Old Testament, we'd read through a New Testament book. E no culto vespertino, eu estando pregando no Antigo Testamento, a leitura então seria no Novo Testamento. And let me make this clear. Deixa eu deixar isso bem claro para vocês. This is not something connected to the preaching. Isso não tem nada a ver, não tem uma conexão necessária com a pregação. It's not thematic. Não é temático. Although a lot of times it actually becomes that way, doesn't it? Providentially. Apesar de que, providencialmente, muitas vezes essa leitura termina se harmonizando, termina sendo temática. So in 10 years in my previous congregation, Então, em 10 anos que eu servi na minha congregação anterior, as a congregation in public morning and evening worship, enquanto igreja, enquanto congregação, no culto matutino e vespertino,
we read through 25 books of the Bible. nós lemos 25 livros da Escritura. Don't think of your ministry only in the short term. Think about it over the course of 30 years. Não pense no seu ministério, não tenha uma visão do seu ministério a curto prazo. Pense no seu ministério ao longo dos anos. In those 10 years, I preached through 12 books of the Bible. Ao longo desses 10 anos, eu preguei em cerca de 12 livros da Escritura. And so, our congregation Então, a nossa congregação, in public worship em culto público, was exposed to 37 books of the Holy Scriptures in 10 years. em 10 anos, ela foi exposta a 37 livros da Escritura. We see how meaningful this is for our people. Percebe o quanto isso é significativo para o povo de Deus? We're not just saying we value the Word of God. We're saying, yes, we're going to put it in our liturgy to make it clear. We want the Bible read in our worship services. Nós não estamos dizendo, olha, não vamos ler a Escritura. Pelo contrário, nós estamos dizendo, sim, vamos ler e vamos colocar na nossa liturgia para que ali ela seja lida. So pay attention to the public reading of God's Word. Então preste atenção, seja cuidadoso com a leitura pública das Sagradas Escrituras. If anybody complains about adding that to your service, Se alguém reclamar porque você está inserindo isso no culto público, you can just say this. você simplesmente pode responder da seguinte maneira: Are you serious? tu tem certeza disso? You do not want the Bible read in the worship service. Você está se opondo à leitura da Bíblia no culto a Deus. It's an easy one. Essa aí é fácil de se lidar. I was sitting in a room with R.C. Sproul and several other ministers. Eu estava sentado em uma sala com o R.C. Sproul e outros ministros, Just a few years ago. alguns anos atrás. And he was explaining how just recently he had come to recognize the value of this element of worship and added it to his service. Ele estava compartilhando conosco de que somente há pouco tempo ele havia reconhecido o valor desse elemento e ele havia incorporado isso no culto público da sua igreja. We are all in process. Percebe? R.C. Sproul falou isso. Todos nós estamos em processo, né, de crescimento. So let us embrace this element of worship. Então vamos abraçar esse elemento de culto. Next we come to the 10 Commandments. Próximo, nós chegamos à leitura dos 10 mandamentos. We don't read them every service, but we read them frequently. Nós não lemos os 10 mandamentos todos os cultos, mas nós os lemos com certa frequência. And here we'd have the first use of the law being implemented. E aqui nós temos o primeiro uso da lei, então, sendo utilizado. Calvin said the 10 Commandments are like looking into the mirror of God's holiness and our sin. Calvino afirmou que ao olharmos para os 10 mandamentos é como se estivéssemos olhando para um espelho. Nós contemplamos a nossa pecaminosidade e a santidade de Deus. We will often read these 10 Commandments responsively. Nós muitas vezes lemos esses 10 mandamentos responsivamente. These commandments convict us of our sin. Esses mandamentos nos convencem da nossa pecaminosidade, nosso pecado. Show us our need for a Savior. Mostra-nos a nossa necessidade de um Salvador. And so that leads us to the next logical point in the service. O que nos leva necessariamente ao próximo ponto lógico do culto. Confess our faith. Confissão de pecado. This is led by the minister. Essa confissão de pecado é liderada pelo ministro. He is leading a corporate admission of guilt. Ele está ali, então, agora liderando uma admissão corporativa de pecado, de culpa. He is declaring that we have transgressed God's law. Ele passa, então, ali a declarar que todos nós transgredimos a lei de Deus. We have not conformed to God's law. Nós não nos conformamos de acordo com a lei de Deus. We have failed at every point. Nós temos falhado em cada um dos pontos We have dele. not loved God with all of our heart, soul, mind and strength. Nós não temos amado ao Senhor de todo o nosso coração, alma e entendimento. We've not loved our neighbor as ourselves. Nós não temos amado ao nosso próximo como a nós mesmos. We have been selfish Nós temos sido and egoístas. prideful Nós temos sido and orgulhosos. idolatrous, Nós temos sido os full of idólatras. sinful lust. Nós temos sido cheios de desejos pecaminosos. As the minister leads in this prayer, everyone is agreeing, yes, that is us, Lord. E à medida que o ministro lidera a congregação nessa oração, todos dizem, sim, Senhor, essa descrição é a nossa, esses somos nós. 1 John 1:9. Em 1 João 1,9,
It says if we confess our sins, he is faithful and just Nós temos o texto que diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Some like to do this prayer at the beginning of the service during the opening prayer. Muitos gostam de fazer esse tipo de oração logo no início, como uma oração de início do culto. I think it's important enough to put as its own element. Eu acho que é importante o suficiente para que esse momento tenha o seu próprio momento, seja o seu próprio elemento. Because then this leads us to one of the most glorious parts of the service, Porque aí isso vai nos levar para um dos momentos mais gloriosos do culto, the assurance of pardon. a certeza de perdão. At this point, I ask the whole congregation to stand. E nesse momento eu peço para que toda a congregação se levante. And I say something like this. E eu digo algo da seguinte natureza: If you have confessed your sins se você confessou o seu pecado and you are trusting in Christ alone for your salvation, e você está confiando em Cristo somente para a sua salvação, and you are united to him by grace through faith, e pela graça e pela fé você está agora unido a Ele, please receive the promise from God himself. receba então, por favor, a promessa da parte de Deus, dele mesmo. And then I will read a passage like Romans 8:1. E eu vou ler um texto, por exemplo, como Romanos 8:1. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Não existe agora mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Lots of Jesus. scriptures you could read at that point. E outros textos da Escritura você pode ler nesse ponto. And so here we see the gospel logic of the liturgy. E aqui nós percebemos então a lógica evangélica, a lógica do evangelho estampada na liturgia. We're seeing how our theology of the depravity of man influences the service. Nós começamos a perceber como a nossa doutrina da depravação humana começa a informar a nossa And the adoração holiness of God. e da santidade de Deus And our need for a savior. e da nossa necessidade de um Salvador. And it's dialogical. E percebe como é dialogal. And how do we respond to this glorious promise of free salvation in Jesus Christ? Como é então agora que nós respondemos a essa gloriosa nova de salvação gratuita em Cristo Jesus? We respond with a psalm or a hymn of thanksgiving. Nós respondemos com um salmo ou hino de gratidão. And that which is particularly focused upon forgiveness and mercy in Jesus Christ. E esse hino focará em perdão, em misericórdia e graça no Senhor Jesus Cristo. It may be a penitential psalm, Talvez possa ser um cântico penitencial, like Psalm 143, como o Salmo 143, or Psalm 51, ou o Salmo 51, or Psalm 32. ou o Salmo 32. Or it may be a wonderful hymn or song that clearly communicates the forgiveness of sins in Jesus Christ. Outra vez um hino que comunique com toda a clareza o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. From there we have the confession of faith comes next. E daí flui a confissão de fé na sequência. For centuries, believers have been confessing their faith together. Por séculos, crentes têm professado a sua fé congregacionalmente. I've been to South America now about 20 times. Eu já vim aqui na América do Sul cerca de 20 vezes. And I've noticed that Presbyterians in South America are nervous about confessing the ecumenical creeds. E eu tenho percebido um grande desconforto dos crentes em utilizar os credos, credo apostólico, credo niceno, durante os cultos públicos. Reformed churches are nervous about doing this. Algumas igrejas reformadas têm ficado desconfortáveis, nervosas, no momento de fazer tal coisa. But they shouldn't be. Mas eles não deveriam estar. Romans 10 says we are called to confess our faith. Romanos 10 nos garante, nos diz que nós somos chamados para confessar a nossa We fé. are to confess our faith publicly. Nós precisamos professar a nossa fé publicamente. Be unashamed of the gospel. Nós não temos vergonha nenhuma do evangelho. These historic creeds have been confessed by Christians for 1500 years. Esses credos cristãos têm sido professados por cristãos por cerca de 1500 anos. And not only does this creed function as a bold confession of the church's fundamental beliefs, E não somente esses credos funcionam como uma profissão, uma declaração corajosa daquilo que a igreja crê, but it's also a pedagogical tool to teach our church and our children the summary of the Christian religion. mas é também uma excelente ferramenta pedagógica para ensinar a cristãos novos e às nossas crianças um resumo da fé cristã. I shared with you my testimony briefly. Eu já compartilhei com vocês um pouquinho e brevemente o meu testemunho. And when I was in that jail cell that night, E quando eu estava naquela cadeia, naquela cela, naquela at noite, the lowest point, no ponto mais baixo da minha vida,
The furniture was already up here. The doctrinal furniture was already in the room. Todo o fundamento doutrinário já estava aqui na minha cabeça enquanto eu estava naquela sala. And God, the Holy Spirit, turned the light on. E aí, finalmente, o Deus, o Espírito Santo, acendeu a luz e eu consegui ver toda a mobília que já estava dentro da minha cabeça. I knew the Christian faith. Eu conhecia a fé cristã. I'd been confessing the Apostles' and Nicene Creeds my entire life. Eu vinha confessando, professando publicamente os credos apostólicos e niceno durante toda a minha vida. And so I understood that Christ had died for me and had risen again for me. E ali eu entendi que o Senhor Jesus Cristo havia morrido por mim, havia ressuscitado por mim. Let us confess our faith. Então vamos professar a nossa fé. Let's not just let the Roman Catholics do it. It's something we all should be doing. Não é algo que católicos romanos fazem, isso é algo que todos nós cristãos precisamos fazer. Then we come to the pastoral prayer. E na sequência nós chegamos agora à oração pastoral. I've mentioned already that there is very little prayer in the church today. Eu já falei hoje que existe muito pouca oração na igreja. And if there is prayer, it's very superficial and full of the same tired old phrases. E quando tem oração, muitas vezes essas orações são cansativas e repetitivas, cheias de expressões. First time I heard a substantial pastoral prayer was in Edinburgh, Scotland. A primeira vez que eu escutei uma oração pastoral consistente foi quando eu estava em Edimburgo, na Escócia. And as the pastor prayed and alluded to Scripture and quoted Scripture and the promises of God, I felt like my soul was being lifted to heaven. E à medida que o pastor ali fazia alusões à Escritura na sua oração e até citava as Escrituras durante a oração, eu senti a minha alma sendo levada aos céus. Historically, there was always between 10 and 20 minutes of prayer in every worship service. Historicamente, sempre tem tido cerca de 10 a 12 minutos de oração em todo o culto público. But today there's only a couple of minutes, 2 or 3 minutes. Mas hoje, no máximo, você encontra 2 ou 3 minutos de oração no culto público. This prayerlessness is a reflection of our own self-sufficiency. Essa ausência de pregação é um reflexo do nosso sentimento de autossuficiência. In Acts 2:42, the prayers are one of the main elements of worship. Em Atos 2:42, as orações é uma das grandes ocupações da igreja primitiva. Paul was a faithful minister. Paulo era um ministro fiel. And he always began his epistles by speaking of how he was praying for them. E ele sempre começa as suas epístolas dizendo o quão ele estava orando por aquelas In pessoas. John 17, Jesus prayed the great high priestly prayer for his disciples. Em João 17, o Senhor Jesus fez aquela maravilhosa, excelente oração pelos seus discípulos. But our prayers are so superficial. Mas as nossas orações são muito and superficiais short. e pequenas. Pastoral prayer has turned into a predictable prayer for really sick people. A oração pastoral, ela terminou se transformando numa oração que a gente consegue predizer facilmente, que vai orar pelas pessoas que estão We enfermas. pray for our nation. Nós oramos pela nossa nação, We pray for a few things in the church. nós oramos por algumas coisinhas ali da igreja, And we definitely pray for the offering. e certamente a gente ora pelo ofertório. The pastoral prayer, however, A oração pastoral, entretanto, should be a substantive, biblically drenched prayer. precisa ser uma oração substancial e encharcada da That Escritura. exalts the nature and the character and the works of God in creation and redemption. Ela precisa exaltar o caráter, a natureza, a pessoa de Deus na sua redenção. That gives thanks for all of God's physical and spiritual blessings. Ela dá graças a Deus por todas as suas bênçãos, tanto espirituais quanto And materiais. that intercedes for the physical and spiritual needs of God's flock. E ela também vai interceder pelas necessidades espirituais e materiais do rebanho de This Deus. prayer should be between 6 and 10 minutes in length. Essa oração precisa ser entre 6 minutos e 10 minutos de duração. If prayer is one of the greatest expressions of our complete dependence upon God, Se oração é uma das expressões mais importantes da nossa completa dependência de Deus, it should be a significant part of our worship. então ela precisa ser uma parte significativa do nosso culto If our público. prayers are full of Scripture, Se as nossas orações estiverem recheadas da Escritura, full of the promises of God, se elas estiverem recheadas das promessas de Deus, full of comfort, se elas estiverem recheadas de conforto, full of grace, se elas estiverem recheadas de graça, your people will not tire of it. certamente o seu povo não se cansará dessas orações. They will long for it. Eles almejarão por essas I've orações. spoken to church members who have said,
during a difficult week, just get me to the pastoral prayer. Eu tenho membros de igreja que já chegaram para mim para dizer, durante uma semana difícil, tudo que eu quero é escutar a oração As pastoral. my pastor leads the congregation before the throne of grace. À medida que o meu pastor ali, naquele momento, leva a congregação ao trono de graça de Deus. This prayer should be prepared. Essa oração, ela certamente precisa ser preparada. It may not be written out word for word, Ela não precisa ser escrita palavra por palavra. but your main points should be there. Mas os seus pontos principais de oração, eles precisam estar lá. With scripture that you might pray. Certamente com porções da Escritura que você possa utilizar na sua oração. Beloved, prayer is a means of grace. Mas lembrem-se, irmãos, oração é um meio de So graça. let us practice it as one. Então vamos exercitá-la como tal. The next we have the giving of God's tithe and our offerings. Na sequência, nós temos as ofertas, a entrega, de ofertas e dízimos ao Senhor. I'm not going to spend much time on this, Eu não vou gastar muito tempo nesse item, but this is an act of worship. mas certamente esse é um ato de culto. What are the two things that become idolatry for us? Quais são as duas coisas que se tornam idolatria para nós? Time Tempo and e money. Isn't God wise? Isn't God wise to ask us, to command us to give to him the first fruits of our time and our money? será que vocês não percebem a sabedoria, então, agora de Deus, de entregar para Ele as primícias do nosso tempo e do nosso dinheiro? So that as we give God the first day of the week, Então, à medida que nós damos para Deus o primeiro dia da semana the first fruits of our time, e os primeiros frutos do nosso tempo, and we focus on him, e nós focamos nele, and we grow in our discipleship in a strong way on the Lord's day, e nós crescemos nessa ideia do discipulado do próprio Cristo no dia do Senhor, then the rest of our week, the rest of our time becomes focused on him as well. então o resto do tempo da nossa semana termina sendo focado nele também. It's the same with our money. E a mesma coisa acontece com o nosso Honor dinheiro. him with the first fruits of our money, then we honor him with the rest of our money. Quando nós honramos a Deus com as primícias do nosso dinheiro, nós terminamos honrando a Deus com o restante do nosso dinheiro. And so it's a marvelous part of our public worship. E essa então torna-se uma parte maravilhosa do nosso culto público. Then we come to the preaching of God's word. E aí nós chegamos então na pregação da palavra de I'm Deus. going to speak about this on the final day. E eu vou gastar mais tempo falando sobre isso no nosso último dia. Let me just say very briefly Deixe-me apenas dizer o seguinte, bem breve, that the preaching of God's word is the central act de que a pregação da palavra de Deus é o ato central in the divine drama of biblical worship. nesse drama divino do culto público. This is the crown of the liturgy. Essa é a coroa então agora da liturgia. Though every element is absolutely important, Todos os elementos são absolutamente importantes. this is the crown of the Christian liturgy. Mas esse elemento é a coroa da liturgia cristã. We respond to that preaching E na sequência nós respondemos a essa pregação with a hymn or a psalm or a spiritual song that communicates the truth that was just preached. com um hino ou um salmo que comunique o ensino que acabou de ser comunicado. It's wonderful to preach on spiritual warfare. Por exemplo, é maravilhoso pregar sobre batalha espiritual, por exemplo. And pastors, what should we sing after preaching that? E imagina qual é o tipo de cântico que nós cantamos depois desse tipo de sermão. A mighty fortress is our God. Right? You don't sound like a horn. Castelo forte é o nosso Deus. Psalm 46. Salmo 46. The fight against the devil. A luta contra o diabo. The devil may fight against us, but Christ will win. O diabo pode lutar contra nós, mas Cristo vai vencê-lo. One little word shall fell him. Uma palavra certamente fará com que ele falhar. Or if you're preaching out of a psalm, Ou se você estiver pregando de um salmo, and you're preaching Psalm 1, e se você estiver pregando o salmo primeiro, por what should exemplo, you sing afterwards? o que é que você canta depois de cantar o salmo primeiro, This de is not pregar? hard. This is not hard. Essa certamente não é difícil. Psalm 1. Você canta o salmo primeiro. And there's nothing more glorious than working carefully through a psalm, through expository preaching, and then singing that psalm with the congregation afterwards. Não há nada mais extraordinário do que pregar expositivamente ao longo do saltério e depois do sermão cantar o salmo que acabou de ser It's what pregado. we are doing in our congregation right now. É isso que nós estamos experimentando lá na nossa congregação agora, nesse momento. We then come to the Lord's Supper. E aí nós chegamos à administração da ceia do Senhor. John Owen said in
On the 2nd of November, 1673, Em novembro de 1673, John Owen escreveu o seguinte. he says, "You know, I usually speak a few words to prepare us for this ordinance." Ele diz assim, olha, vocês sabem que eu geralmente falo algumas palavras para nos preparar para a administração dessa ordenança. If you are preaching Christ in your sermon, Se você estiver pregando a respeito de Cristo no seu sermão, you should be, e o que você certamente tem que estar fazendo, there should be clear lines being drawn to the Lord's table. certamente você precisa fazer ligações claras com a mesa do Senhor. And there should be 3 to 5 minutes of clear instruction, E certamente deve haver entre 3 a 5 minutos de clara explicação a respeito where da mesa. proper warnings are given. Certamente avisos, né, importantes precisam ser dados nesse momento. And the promises Recomendações. and the promises of God are set forth. E as promessas de Deus associadas à mesa precisam ser colocadas diante da I congregação. won't spend much time on this here. Eu certamente não vou gastar muito tempo nisso agora, At 3:30, I will be speaking on John Owen's doctrine of the Lord's Supper. mas às 3:30 eu estarei falando a respeito da visão de John Owen sobre a ceia do Senhor. And I will also be talking about why we practice the Lord's Supper weekly. Eu também estarei falando porque nós administramos dominicalmente a ceia do Senhor na nossa igreja. And why you should too. E certamente eu vou tentar persuadir você a por que você deveria fazer isso também. Finally, E por último, we come to the benediction. nós nos chegamos à bênção. In a scriptural call to worship, God gets the first word in the worship service. Lá na chamada à adoração, é Deus quem tem o primeiro momento, o primeiro movimento. Ele tem a primeira palavra no culto público. In the benediction, he gets the final word. E na bênção, ele também tem agora a palavra final. The benediction is God's departing blessing upon his people. A bênção é a despedida divina debaixo da bênção do próprio Deus. Hughes Old puts it this way. Hughes Old coloca da seguinte maneira. It's not simply a formal farewell, Não é simplesmente um tipo de adeus, um tipo de até logo. nor is it simply a prayer for grace appropriate to the end of the liturgy, E também não é um tipo de oração final, rogando graça no final da liturgia. but rather it's a pledge of that divine benevolence Mas, pelo contrário, essa bênção é um juramento, é um compromisso da benevolência divina, which is the source of our salvation. que é a fonte da nossa salvação. A benediction I heard always growing up, it was the one Luther used. A bênção que eu sempre escutei à medida que eu crescia era aquela utilizada por Lutero, It's from the book of Numbers. que está no livro de Números. The Lord bless you and keep you. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. Que o Senhor levante a sua face sobre vós e cuide de vós. The Lord lift up his countenance upon you and give you his peace. Que o Senhor levante a sua face sobre vós e dê-vos a paz. Do you know why we can receive that benediction? Sabe por que nós podemos receber essa bênção? Because Jesus Christ hung on the cross Porque Cristo Jesus foi pendurado numa cruz. and he heard this. E ele escutou o seguinte: The Lord curse you. que o Senhor te amaldiçoe. The Lord damn you. Que o Senhor te amaldiçoe. The Lord turn his face away from you Que o Senhor vire a sua face contra você. and give you wrath and judgment. E que o Senhor dê a você a sua ira e o seu julgamento. We hear the word of blessing because he heard the words of cursing. Nós escutamos as palavras de bênção porque ele escutou as palavras de maldição. And so from beginning to end, Então, do início ao fim, there is a gospel logic to this liturgy. existe uma lógica evangélica envolvida nessa liturgia. I have spoken to charismatic friends and I've said, you tell me how your service gives you more of Christ in the gospel than this. E eu tenho perguntado com amigos de várias origens, especialmente de origens pentecostais, e eu pergunto para eles: olhe para essa liturgia e me diga se essa liturgia se existe uma outra liturgia que possa lhe dar mais de Cristo do que essa. Over and over and over again in this liturgy, we are coming before the Lord through Jesus Christ, and it's being clearly communicated through our words, through our prayers, through our songs, through the preaching, through the Lord's Supper. Repetidas vezes nós estamos nos achegando aqui ao Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é anunciado através das orações, através dos cânticos, através da pregação, através da nossa ida à mesa.
The gracious covenant God calls us to worship. É o Deus gracioso e pactual que nos chama à adoração. In our opening prayer, we are declaring that we come through the blood and righteousness of Jesus Christ. E na nossa oração de invocação, nós estamos declarando que nós só podemos nos achegar a Ele por causa da retidão e do sangue de Jesus. Understood properly, the reading of Scripture will lead us to consider Christ. Entendida apropriadamente, a leitura das Escrituras certamente nos levará a Cristo. As we read the Ten Commandments and confess our sin and then receive the assurance of pardon, the gospel is being trumpeted. À medida que nós lemos os 10 mandamentos, confessamos o nosso pecado e temos a garantia de perdão, é a trombeta do Evangelho que está sendo conclamada a nós. How about the Apostles' Creed or the Nicene Creed? E o que falar a respeito do credo apostólico e do The Niceno? gospel is clearly communicated there. É óbvio que o Evangelho é claramente comunicado nesses credos. In the pastoral prayer, you're glorying in the work of Christ. E na oração pastoral você se gloria na obra de Cristo. You haven't even come to the sermon yet. Você nem chegou ainda no sermão. And the gospel has been preached over and over and over again to our souls. E o Evangelho está ali sendo pregado repetidas vezes às nossas How almas. rich is Reformed worship? Percebe a riqueza, então, do culto reformado? It is Trinitarian. Ele é trinitariano And it is exalting the person and work of Jesus Christ. e ele exalta a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. And so you come to the sermon. E aí você chega finalmente ao sermão. Christ is clearly proclaimed E there. ali Cristo é claramente proclamado. And then you come to the Lord's table. E aí você chega na mesa do Senhor. You could mess all the rest of the liturgy up Você pode até errar And still- em toda a liturgia passada. and still get the gospel there. E ainda assim você consegue enxergar o Evangelho ali na mesa. And then even in the benediction E mesmo na bênção final, and the songs nos salmos, and the hymns, nos hinos, over and over again we are basking in the richness of the gospel of Jesus Christ through Reformed liturgy. repetidas vezes nós estamos nos festejando, nós estamos nos deliciando no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Let us not worship the form itself, Não vamos cultuar, adorar a forma, but let us worship the God who this form points us to. mas vamos adorar o Deus ao qual esta forma nos aponta. Amen. Amém? Let's pray. Vamos orar. Our Father, we thank you for this time considering Reformed liturgy. Nosso Deus, nós te agradecemos por esse período, esse tempo agora que nós consideramos a liturgia reformada. Oh Lord, we see how it is thoroughgoingly biblical. Nós percebemos, ó Deus, como ela é completamente bíblica. And we pray, Lord, that as we recover this form of worship, Nós te rogamos, ó Deus, à medida que nós recuperamos essa forma de culto, that we would help our congregations to understand the richness and the fullness of Reformed worship. que o Senhor nos ajude a entender, as nossas congregações a entender a beleza e a riqueza do culto reformado. As we come to worship, À medida que nós nos chegamos ao culto, we pray that we'd come with great expectation in our hearts for what you will do. nós te rogamos que nós cheguemos a esse momento com grande expectativa daquilo que somente tu irás fazer. And discipling us, À medida que tu nos discipula, and teaching us, à medida que tu nos ensina, and correcting us, à medida que tu nos corrige and guiding us, e à medida que o Senhor nos guia, feeding us upon the manna of heaven in word and sacrament. alimentando-nos, ó Deus, pelo maná que vem dos céus. And we know, Lord, that as we depend upon you, E nós sabemos, ó Senhor, que à medida que nós dependemos de Ti, as we delight in you, à medida que nós nos deleitamos em Ti, you are most glorified. Tu és completamente glorificado. We pray this in Jesus' name. Nós te rogamos isso em nome de Jesus. Amen. Amém.